Um milionário a salvou de um grave acidente na estrada, mas não esperava revê-la entrando em sua casa de plástico. Aquela mulher simples despertou algo que ele nunca sentiu, e o que ela contou depois mudou o rumo da vida dele. Se esta história te interessou, não se esqueça de se inscrever no nosso canal e diga-nos de que cidade você nos está vendo. Continuamos. O céu de Porto Alegre amanheceu cinzento naquela terça-feira de outono. Helena Mendonça, 62 anos, arrumava a mesa para o café da manhã solitário, que se tornara seu ritual desde que se aposentara como professora universitária. Os raios de sol tentavam romper as nuvens, iluminando parcialmente o pequeno apartamento no bairro Cidade Baixa. As paredes, antes cheias de retratos familiares, agora exibiam apenas algumas fotografias dos filhos que há anos viviam no exterior. Helena tocou a xícara de porcelana herdada da mãe, sentindo o calor reconfortante do café preto. A aposentadoria, que deveria ter sido uma libertação após 30 anos lecionando literatura brasileira, transformara-se numa prisão de silêncios. Os dias se arrastavam, idênticos, previsíveis. Olhou para o relógio antigo na parede da cozinha. Eram 7h30. Hora de ir à feira. Vestiu um casaco leve, pegou a bolsa de compras ecológica e saiu. Desceu as escadas com cuidado. O elevador estava em manutenção pela terceira vez naquele mês. Na calçada, sentiu o ar úmido da capital gaúcha e caminhou com passos lentos até a feira que acontecia todas as terças e quintas, no final da rua. O movimento na feira era tranquilo àquela hora. Helena percorria as barracas com a familiaridade de quem conhecia cada vendedor, cada produto. Comprou algumas frutas, legumes e um pão integral artesanal que o padeiro guardava especialmente para ela. Pensava no almoço que prepararia apenas para si quando, ao atravessar a rua para retornar ao apartamento, não notou a bicicleta que dobrava a esquina em alta velocidade. O impacto não foi forte, mas suficiente para desequilibrá-la. As compras espalharam-se pelo asfalto enquanto Helena sentia o corpo ceder à gravidade. Antes que atingisse o chão, sentiu um par de mãos firmes amparando-a. "A senhora está bem? Me desculpe, eu não consegui frear a tempo." Helena olhou para cima e viu um homem de aproximadamente 40 anos, barba por fazer e olhos inquietantemente verdes. Ele a ajudou a se levantar enquanto recolhia as frutas que rolavam pelo asfalto. "Estou bem, só foi um susto", respondeu Helena, ajeitando o casaco e tentando recuperar a compostura. Sentia o coração acelerado. Não sabia se pelo susto ou pelo toque inesperado daquelas mãos. "Deixe-me ajudá-la a levar essas compras. É o mínimo que posso fazer depois de quase atropelá-la", insistiu o homem, pegando a sacola de compras das mãos dela. "Não precisa, moro aqui perto." Helena tentou recusar, mas uma dor aguda no tornozelo a fez vacilar. "A senhora torceu o tornozelo. Não pode andar assim." Ele observou preocupado. "Meu nome é Rafael. Tenho um kit de primeiros socorros em casa. Fica a 2 quarteirões daqui. Posso cuidar desse tornozelo antes que inche." Helena hesitou. Não costumava confiar em estranhos, muito menos ir à casa deles. Mas havia algo genuíno na preocupação de Rafael. E talvez uma pequena parte dela estivesse cansada da rotina, ansiando secretamente por algo, qualquer coisa, que quebrasse o padrão dos dias iguais. "Está bem", cedeu finalmente. "Mas depois vou direto para casa, tenho compromissos." Era mentira, e ambos pareciam saber disso. Rafael conduziu Helena até uma rua arborizada próxima ao Parque da Redenção. Parou diante de uma construção que destoava completamente das casas tradicionais do bairro. Era uma estrutura singular, com paredes de vidro reciclado, madeira de reaproveitamento e telhado verde. Parecia saída de uma revista de arquitetura sustentável. "É aqui que você mora?" perguntou Helena, sem conseguir esconder a surpresa. "Sim, é meu lar e meu projeto", respondeu Rafael, abrindo um portão feito com tábuas de paletes pintados de azul. "É uma casa sustentável e experimental. Parte de um programa que desenvolvo com a universidade." Helena entrou, apoiada no braço de Rafael. O interior da casa era ainda mais surpreendente. Móveis feitos de materiais reciclados, iluminação natural abundante, plantas por toda parte.
Era como entrar em outro mundo, onde a natureza e a tecnologia conviviam em harmonia. Rafael a ajudou a sentar-se em um sofá feito de pallets com almofadas coloridas. Trouxe gelo para o tornozelo e uma xícara de chá de erva cidreira que, explicou, cultivava no próprio jardim vertical da sala. "Você é arquiteto?" perguntou Helena, observando os desenhos técnicos espalhados sobre uma mesa improvisada. "Engenheiro ambiental, na verdade. Trabalho com projetos de baixo impacto e soluções sustentáveis para a habitação", explicou enquanto examinava cuidadosamente o tornozelo de Helena. "A senhora é professora." Era professora, melhor dizendo, de literatura brasileira na UFRGS. "Me aposentei há 2 anos, respondeu, sentindo uma pontada de melancolia ao falar da profissão. "No passado. E por favor, me chame de Helena. Senhora me faz sentir ainda mais velha do que já sou." Rafael sorriu e Helena notou como aquele sorriso transformava seu rosto, suavizando as linhas de expressão que marcavam sua testa. "O tornozelo não parece quebrado, apenas uma leve torção. Em alguns dias estará melhor", diagnosticou ele. "Mas seria bom aplicar gelo regularmente." Helena assentiu, agradecida pela ajuda, mas também estranhamente relutante em deixar aquele lugar inusitado. Havia algo cativante na simplicidade funcional do espaço, na maneira como cada elemento parecia ter uma história e um propósito. "Esta casa é parte de um projeto maior?" perguntou genuinamente interessada. Os olhos de Rafael brilharam com a pergunta, como se Helena tivesse tocado em algo profundo. "É um protótipo. Estou desenvolvendo modelos de habitação sustentável que possam ser replicados em comunidades de baixa renda. A ideia é criar moradias dignas, com baixo custo de manutenção e mínimo impacto ambiental." Helena ouviu atentamente, enquanto Rafael explicava os detalhes técnicos do projeto. A maneira como captava a água da chuva, como aproveitava a luz solar, como o telhado verde servia como isolante térmico natural. Falava com paixão, gesticulando e ocasionalmente desenhando esquemas rápidos em um bloco de notas para ilustrar seus pontos. Por um momento, Helena esqueceu-se da torção no tornozelo, das compras que começavam a aquecer na sacola e até mesmo da solidão que a esperava em casa. Estava completamente absorta na explicação entusiasmada daquele homem que minutos antes era apenas um estranho que quase a atropelara de bicicleta. Quando finalmente olhou para o relógio na parede, feito com um disco de vinil derretido e moldado, percebeu que 2 horas haviam se passado. "Meu Deus, preciso ir", disse, levantando-se abruptamente e sentindo uma fisgada no tornozelo. "Minhas compras? Eu te levo em casa", ofereceu Rafael. "E não se preocupe com as compras. Guardei as coisas perecíveis na geladeira." Helena abriu a boca para protestar, mas nenhum argumento convincente veio à mente. Na verdade, a perspectiva de estender um pouco mais aquele encontro inesperado não lhe desagradava. "Está bem, aceito a carona", concordou, tentando ignorar a sensação estranha de que estava fazendo algo fora do comum. Algo que nenhum de seus ex-colegas da universidade ou seus filhos distantes aprovariam. Rafael a ajudou a entrar em um pequeno carro elétrico, outro exemplo de sua dedicação à sustentabilidade. Durante o breve trajeto até o apartamento de Helena, conversaram como velhos amigos. Ele contou sobre seus projetos, ela sobre seus anos na universidade e os autores brasileiros que mais admirava. Quando chegaram, Rafael insistiu em acompanhá-la até a porta do apartamento, carregando as compras. Na despedida, um momento de hesitação pairou entre eles. "Obrigada por tudo, Rafael", disse Helena, recebendo as sacolas de compras. "Foi um prazer conhecê-la, Helena. E novamente desculpe pelo susto." Ele se virou para sair, mas parou antes de alcançar o elevador. "Sabe, estou organizando uma oficina sobre compostagem doméstica no próximo sábado na Casa Sustentável. Se tiver interesse, seria ótimo contar com sua experiência educacional." Helena sentiu algo despertar dentro dela. Uma curiosidade, um interesse que há muito não experimentava. "Vou pensar no assunto", respondeu, com um sorriso contido. Quando fechou a porta, Helena,
Percebeu que, pela primeira vez em muito tempo, estava ansiosa pelo sábado. O que ela não sabia era que aquele encontro aparentemente casual mudaria para sempre o rumo de sua vida, entrelaçando seu destino ao de Rafael de maneiras que nenhum dos dois poderia prever naquela manhã cinzenta de outono em Porto Alegre. O sábado chegou com um céu surpreendentemente azul, como se a natureza quisesse celebrar a decisão de Helena. Após 3 dias debatendo consigo mesma, ela finalmente resolveu comparecer à oficina de compostagem na Casa Sustentável. Vestiu-se com esmero, uma calça de linho azul marinho e uma blusa de algodão orgânico que ganhara de sua filha Luísa, anos atrás. Prendeu os cabelos grisalhos em um coque frouxo e, num impulso que nem ela mesma compreendeu, passou um batom discreto nos lábios. Ao chegar à Casa Sustentável, Helena surpreendeu-se com o movimento. Cerca de 15 pessoas, de diferentes idades, conversavam animadamente no jardim frontal. Rafael, usando uma camiseta desbotada com os dizeres "Plante seu futuro", organizava materiais sobre uma grande mesa de madeira reciclada. Quando a viu, seu rosto iluminou-se com um sorriso genuíno. "Helena, que bom que veio!" exclamou, aproximando-se para recebê-la. "Como está o tornozelo?" "Bem melhor, obrigada", respondeu ela, sentindo-se estranhamente nervosa, como uma adolescente. Rafael a apresentou ao grupo. Havia estudantes universitários, um casal de idosos apaixonados por jardinagem, mães com crianças pequenas e até mesmo um chefe de cozinha, interessado em aproveitar melhor os resíduos orgânicos de seu restaurante. Helena sentiu-se acolhida pela diversidade daquele grupo unido por um interesse comum. A oficina começou com Rafael explicando os princípios básicos da compostagem. Helena observava, admirada, a maneira didática e apaixonada como ele transmitia conhecimentos técnicos de forma acessível a todos. Havia nele um educador nato, alguém que, assim como ela em seus anos de docência, acreditava no poder transformador do conhecimento compartilhado. Durante o intervalo, enquanto os participantes desfrutavam de um lanche preparado com ingredientes orgânicos, Helena aproximou-se de Rafael. "Você tem um dom para ensinar", comentou. "Já pensou em dar aulas na universidade?" Rafael riu, um pouco constrangido. "Na verdade, já dei algumas palestras como convidado, mas prefiro esse formato mais informal, sabe? Aqui posso alcançar pessoas que talvez nunca pisariam em uma sala de aula universitária." Helena assentiu, compreendendo perfeitamente o que ele queria dizer. Quantas vezes não sentira que os muros da academia impediam que o conhecimento chegasse a quem realmente precisava dele? A oficina prosseguiu com uma parte prática, onde todos construíram pequenas composteiras caseiras usando baldes reciclados. Helena surpreendeu-se com a própria habilidade manual, algo que raramente exercitara em sua vida dedicada aos livros e às palavras. Ao final da tarde, quando os participantes começavam a se despedir, Rafael convidou Helena para conhecer a horta nos fundos da casa. Era um pequeno oásis urbano, com canteiros organizados em mandala, onde cresciam ervas aromáticas, hortaliças e algumas flores comestíveis. "Este é o resultado prático da compostagem", explicou ele, mostrando um pé de tomate carregado de frutos vermelhinhos. O ciclo completo, do resíduo à mesa. Helena tocou uma folha de manjericão, sentindo seu aroma intenso impregnar os dedos. "É incrível o que você construiu aqui, Rafael. Um verdadeiro microcosmo de como o mundo poderia ser." Ele a olhou com intensidade, como se pela primeira vez encontrasse alguém que realmente compreendesse a essência de seu trabalho. A maioria das pessoas vê apenas a superfície, o lado estético ou econômico. Poucos entendem que estamos falando de uma filosofia de vida, de uma relação diferente com o mundo. Helena sentiu algo vibrar dentro dela. Aquelas palavras ecoavam seus próprios pensamentos, suas próprias inquietações, ao longo de anos ensinando literatura. Não era sobre textos ou técnicas, era sobre formas de ver e estar no mundo. "Sabe, Rafael, acho que precisamos de mais pontes entre o conhecimento técnico que você possui e as reflexões humanísticas que a literatura proporciona." Olhos dele brilharam com a sugestão implícita. "Você estaria disposta a construir essas pontes comigo?"
A pergunta pairou no ar, carregada de possibilidades. Helena sentiu o coração acelerar, não de medo ou hesitação, mas de uma excitação que há muito não experimentava. Talvez, respondeu com um sorriso enigmático, talvez seja exatamente disso que preciso neste momento da minha vida. Quando Helena se despediu, já era início de noite. Rafael insistiu em acompanhá-la até um táxi, preocupado com seu tornozelo. Na despedida, ele lhe entregou um pequeno vaso com uma muda de manjericão. Para você começar sua própria horta urbana, disse com aquele sorriso que Helena começava a esperar ansiosamente. Nos dias que se seguiram, Helena surpreendeu-se pensando constantemente em Rafael e na casa sustentável. O manjericão ganhou lugar de destaque na janela da cozinha, onde recebia a luz da manhã. Ela se pegava falando com a plantinha, contando-lhe sobre seus dias, como se fosse uma confidente verde. Uma semana depois, Helena recebeu uma mensagem de Rafael. Ele estava organizando um sarau ecológico na casa sustentável e gostaria que ela participasse, talvez lendo algum texto sobre natureza ou sustentabilidade. Precisamos de mais poesia em nossas discussões ambientais, dizia a mensagem. Helena aceitou imediatamente. Passou os próximos dias mergulhada em suas estantes, redescobrindo poemas e trechos de prosa que falavam da relação do homem com a natureza. Selecionou textos de Cecília Meirelles, João Cabral de Melo Neto e Manuel de Barros. Ensaiou as leituras em voz alta, sentindo o prazer quase esquecido de dar vida às palavras através da voz. O sarau foi um sucesso. A casa sustentável, iluminada por lampiões solares, transformou-se em um espaço mágico onde ciência e arte dialogavam livremente. Helena leu seus textos escolhidos para uma plateia atenta, incluindo alguns professores universitários que Rafael havia convidado especialmente para ouvir. Ao final da noite, quando apenas alguns convidados resistiam à hora avançada, Rafael sentou-se ao lado de Helena em um banco feito de troncos recuperados. "Você foi incrível", disse ele, com admiração genuína. "Conseguiu traduzir em palavras muito do que tentamos construir aqui na prática." Helena sentiu o rosto corar com elogio sincero. "Obrigada. Fazia tempo que não me sentia tão viva." A palavra escapou antes que pudesse contê-la. Viva. Era exatamente assim que se sentia desde que conhecera Rafael e a casa sustentável, como se estivesse despertando de um longo período de hibernação emocional. Naquela noite, Rafael a acompanhou até em casa. Na despedida, houve um momento de hesitação. Aquele instante suspenso no tempo em que dois seres humanos reconhecem uma conexão que vai além das palavras. Helena sentiu o coração bater como não batia há décadas. "Gostaria de jantar. Comigo amanhã?" convidou Rafael com uma timidez que contrastava com sua habitual confiança ao falar de seus projetos. "Conheço um restaurante que trabalha apenas com ingredientes orgânicos e locais." Helena sorriu, sentindo-se rejuvenescida pela simplicidade daquele convite. Adoraria. O jantar estendeu-se por horas. Conversaram sobre livros, projetos sustentáveis, memórias de infância, sonhos para o futuro. Descobriram coincidências surpreendentes. Ambos haviam morado em Minas Gerais na juventude. Adoravam o mesmo filme francês obscuro, preferiam o mar à montanha. Ao final da noite, Rafael revelou algo que ainda não havia contado a Helena. Casa Sustentável enfrentava problemas com a prefeitura. Era um projeto experimental, operando em uma zona cinzenta da legislação urbana. Recentemente, após denúncias de vizinhos incomodados com o movimento, havia recebido uma notificação para regularizar a situação ou encerrar as atividades. "Estou tentando obter um reconhecimento como projeto de extensão universitária, o que nos daria alguma proteção institucional", explicou ele preocupado. "Mas a burocracia é lenta e há interesses políticos envolvidos." Helena sentiu uma indignação crescer dentro dela. Como algo tão positivo, tão transformador. "Poderia enfrentar resistência? Posso ajudar de alguma forma?", ofereceu. "Tenho alguns contatos na universidade, ex-colegas que talvez possam acelerar esse processo de reconhecimento." Rafael a olhou com gratidão. "Seria maravilhoso, Helena. Este projeto
É mais do que uma casa experimental. É um modelo do que acredito ser possível para o futuro. Naquela noite, ao se despedirem, Rafael segurou as mãos de Helena entre as suas. O toque era gentil, respeitoso, mas carregado de uma intensidade que fez o corpo inteiro dela vibrar em resposta. "Obrigado por entrar na minha vida", disse ele com voz baixa, mesmo que tenha sido literalmente por um acidente. Helena riu, lembrando-se da queda que os havia unido. Às vezes, os melhores encontros acontecem quando tropeçamos. Ele tocou o rosto dela com delicadeza, como se temesse que Helena pudesse se desfazer ao menor contato. Quando seus lábios se encontraram, foi como se o tempo suspendesse seu fluxo implacável. Helena sentiu-se transportada para um lugar onde a idade era apenas um número sem significado, onde o coração não envelhecia, nem se cansava de sentir. O beijo foi breve, quase casto, mas carregado de promessas. Quando se separaram, ambos sorriam, cúmplices de um segredo delicioso que o universo lhes confiara. O que Helena não sabia era que aquele momento de felicidade seria seguido por desafios muito maiores do que imaginava. Forças poderosas começavam a se movimentar contra a casa sustentável, e o passado de Rafael guardava segredos que testariam não apenas o nascente amor entre eles, mas também suas mais profundas convicções. Nas semanas seguintes, Helena mergulhou de cabeça no projeto da Casa Sustentável. Utilizando seus contatos na universidade, conseguiu agendar uma reunião com o diretor de extensão, seu antigo colega de departamento, o professor Carlos Drummond. A princípio, ele se mostrou cético quanto ao projeto de Rafael, classificando-o como amadorismo bem-intencionado. Mas Helena, com a eloquência que a transformara em uma das mais respeitadas professoras da Faculdade de Letras, defendeu apaixonadamente a importância social e ambiental da iniciativa. "Carlos, você precisa visitar o local antes de emitir qualquer julgamento", insistiu ela. "O que Rafael está construindo ali não é apenas uma casa ecológica. É um laboratório vivo de possibilidades para o futuro." Relutante, o professor concordou em conhecer a Casa Sustentável. A visita foi marcada para uma quarta-feira pela manhã. Helena estava nervosa como nunca estivera antes de uma aula inaugural ou defesa de tese. Esta era, de certa forma, sua própria defesa, não de um trabalho acadêmico, mas de uma nova direção para sua vida. Rafael recebeu o professor com a mesma paixão e clareza com que conduzia suas oficinas. Mostrou cada detalhe da casa: o sistema de captação de água da chuva, o aquecedor solar feito com garrafas PET, a horta vertical que utilizava técnicas de hidroponia, os móveis construídos a partir de madeira de demolição. Carlos, inicialmente reservado, foi gradualmente se rendendo à evidente seriedade e fundamentação científica por trás do aparente amadorismo. "Confesso que estou impressionado, Rafael", admitiu ele ao final da visita, enquanto degustavam um chá de hortelã recém-colhida. Há rigor metodológico em seu trabalho que eu não esperava encontrar. Helena sentiu um orgulho imenso de Rafael naquele momento. Observava como ele respondia às perguntas técnicas de Carlos com segurança e humildade simultaneamente, sempre aberto a sugestões, sempre reconhecendo as limitações do projeto. "A universidade poderia se beneficiar muito de uma parceria com vocês", concluiu Carlos para alívio de Helena e Rafael. "Vou levar o projeto para avaliação do Conselho de Extensão, com minha recomendação favorável." Quando o professor partiu, Rafael abraçou Helena com uma intensidade que a deixou sem fôlego. "Não teríamos conseguido isso sem você", sussurrou ele em seu ouvido. "Você é incrível, sabia?" Ela sorriu, sentindo o rosto esquentar com o elogio sincero. Nos últimos anos, havia se acostumado a ser vista como uma professora aposentada, uma viúva solitária, uma mãe distante. Era revigorante ser reconhecida por suas habilidades, por sua paixão, por sua capacidade de articular e convencer. Naquela noite, Helena não voltou para casa. Pela primeira vez desde que se conheceram, ela ficou na Casa Sustentável. Fizeram amor com a ternura de quem redescobre o próprio corpo através do olhar do outro.
Helena, que acreditava que certas portas estavam definitivamente fechadas para ela, viu-se adentrando um território de sensações há muito esquecidas. Na manhã seguinte, acordou com o canto dos pássaros que habitavam o jardim. Rafael já estava de pé, preparando um café da manhã com frutas da estação e pão integral que ele mesmo assara. Helena o observou, semi-oculta pelo lençol de algodão orgânico, maravilhada com a naturalidade daquele homem, com sua conexão visceral com o mundo ao redor. "Bom dia, dorminhoca", sorriu ele, trazendo uma bandeja para a cama improvisada no mezanino da casa. "Dormiu bem?" Helena assentiu, incapaz de expressar em palavras a plenitude que sentia. Haviam transcendido a barreira de idade, de backgrounds, de expectativas sociais. Ali, naquela casa que desafiava convenções arquitetônicas, também desafiavam as convenções sobre relacionamentos, sobre quando e como o amor pode florescer. O idílio, no entanto, durou pouco. Enquanto tomavam café, o celular de Rafael tocou. Era Marcos, um dos estudantes que frequentava as oficinas da Casa Sustentável. A voz do outro lado soava urgente, alarmada. "Uma equipe da fiscalização municipal está a caminho", informou Marcos, que trabalhava na prefeitura e tinha acesso a informações privilegiadas. "Parece que houve uma denúncia formal contra a casa. Algo sobre uso irregular do solo urbano e reuniões não autorizadas." Rafael empalideceu. Helena viu o medo em seus olhos, não um medo comum, mas algo mais profundo, como se aquela notícia representasse uma ameaça maior do que o fechamento do projeto. "O que podemos fazer?" perguntou ela, já se levantando e vestindo-se apressadamente. "Você precisa ir", disse Rafael com uma firmeza que a surpreendeu. "Não quero envolvê-la nisso. Sua reputação na universidade..." "Não seja ridículo", interrompeu Helena, com a autoridade de quem passou décadas comandando salas de aula. "Estamos juntos nessa. Não vou abandonar você agora." Rafael hesitou, visivelmente dividido entre a gratidão pelo apoio e o desejo de protegê-la. "Helena, há coisas sobre mim, sobre este projeto, que você não sabe", disse ele finalmente com voz baixa. "Coisas que podem complicar sua vida, se você estiver associada a mim quando os fiscais chegarem." Ela sentiu um frio na espinha. O que Rafael poderia estar escondendo? Que segredos carregava aquele homem que, em poucas semanas, havia transformado sua vida de maneiras que jamais imaginara possíveis? Antes que pudesse insistir, ouviram batidas firmes na porta. Os fiscais haviam chegado. Rafael respirou fundo, endireitou os ombros e foi atender. Helena o seguiu, determinada a enfrentar o que quer que fosse junto dele. Na porta, 2 homens de uniforme apresentaram uma ordem de inspeção. Atrás deles, para surpresa e consternação de Helena, estava Augusto Menezes, empresário do ramo imobiliário e conhecido por seus empreendimentos de luxo, que ignoravam questões ambientais. Era também, coincidentemente, marido de uma ex-colega de departamento de Helena. "Professor Rafael Silva", disse um dos fiscais consultando sua prancheta. "Temos uma denúncia de uso irregular desta propriedade, incluindo atividades comerciais não autorizadas e violações do Código de Obras Municipal. Esta é uma residência particular, onde ocasionalmente recebo amigos para compartilhar conhecimentos sobre sustentabilidade", respondeu Rafael com calma estudada. "Não há atividade comercial aqui." O fiscal olhou ao redor claramente cético. "E as oficinas? Os cursos anunciados em redes sociais? As doações solicitadas para manutenção do P2DQ espaço?" Helena percebeu que a situação era mais grave do que imaginava. Alguém havia feito uma pesquisa detalhada sobre as atividades da Casa Sustentável, compilando evidências contra eles. "As oficinas são gratuitas e as doações são voluntárias", interveio ela, usando seu tom mais professoral. "Não há comércio aqui, apenas educação ambiental." Augusto Menezes, que até então observava a cena com um sorriso sardônico, deu um passo à frente. "Professora Helena, que surpresa encontrá-la aqui logo cedo", disse com falsa cordialidade. "Não sabia que se interessava por estes tipos de iniciativas alternativas." O tom condescendente fez o sangue de Helena ferver, mas ela manteve a compostura. "Senhor Menezes,
Este é um projeto educacional com imenso potencial para transformar nossa cidade. A universidade, inclusive, está avaliando uma parceria formal. Augusto riu, um som seco e desagradável. Receio que seja tarde demais para isso, professora. Esta propriedade está em uma área destinada exclusivamente a uso residencial unifamiliar. As atividades que vêm acontecendo aqui são claramente incompatíveis com o zoneamento. Rafael tentou argumentar, explicando o caráter experimental e educativo do projeto, mas os fiscais já haviam começado a fotografar o local e a preencher formulários de notificação. Vocês têm 30 dias para regularizar a situação ou encerrar todas as atividades não residenciais, informou o fiscal, entregando um documento oficial a Rafael. Após esse prazo, se as irregularidades persistirem, a propriedade poderá ser lacrada. Quando os fiscais e Augusto finalmente partiram, Rafael desabou em uma cadeira, parecendo subitamente esgotado. Helena sentou-se ao lado dele, tomando suas mãos entre as suas. Vamos encontrar uma solução, disse ela com mais confiança do que realmente sentia. A reunião com o Conselho de Extensão é na próxima semana. Se conseguirmos a parceria com a universidade, Rafael balançou a cabeça, um gesto de derrota que Helena ainda não havia presenciado nele. Não é tão simples, Helena. Há complicações. Que complicações? Perguntou ela, sentindo que finalmente chegara o momento de Rafael revelar o que vinha tentando esconder. Ele levantou-se, caminhou até uma estante e pegou uma pasta velha e desgastada. De dentro dela, retirou recortes de jornais amarelados pelo tempo. Preciso que você leia isso, disse ele, entregando os recortes a Helena. E depois, se ainda quiser continuar ao meu lado, conversamos sobre como salvar a casa sustentável. Helena ajeitou os óculos e começou a ler as manchetes envelhecidas. À medida que absorvia as informações, seu coração acelerava. Os recortes contavam a história de um grupo de ativistas ambientais que, 8 anos antes, havia ocupado o terreno de uma construtora em São Paulo, impedindo o início das obras, de um condomínio de luxo que destruiria o último fragmento de Mata Atlântica na região. A ocupação inicialmente pacífica escalou para confrontos com a polícia. Houve prisões, processos. E ali, em uma foto desbotada que mostrava ativistas sendo levados por policiais, Helena reconheceu um rosto mais jovem, mas inconfundível. Rafael. Você era um dos líderes da ocupação, murmurou ela, olhando para ele com novos olhos. Rafael? Assentiu a expressão grave. Fui condenado por danos ao patrimônio privado e incitação à desordem. Passei 2 anos na prisão. Helena sentiu como se o chão sumisse sob seus pés. O homem por quem estava se apaixonando, o gentil educador ambiental, havia sido um prisioneiro, um condenado pela justiça. Por que não me contou antes? Perguntou, a voz trêmula. Porque pessoas como você geralmente saem correndo quando descobrem meu passado, respondeu ele com amargura. E eu não queria perder você. Helena sentiu uma onda de emoções contraditórias, choque, decepção pela omissão, mas também uma compreensão mais profunda de quem era Rafael e por que a casa sustentável significava tanto para ele. Este terreno, começou ela conectando os pontos, a casa sustentável. É parte da minha condicional, confirmou Rafael. Um programa de reabilitação para ex-detentos com formação técnica. Construir este modelo de habitação sustentável e usá-lo para a educação ambiental comunitária é minha forma de retribuir à sociedade pelo meu crime. Helena processou a informação lentamente. De repente, a urgência da fiscalização, a presença de Augusto Menezes, tudo ganhava um novo significado. Menezes sabe disso? Sobre seu passado, Rafael assentiu. A construtora que tentamos impedir em São Paulo era subsidiária do Bisbu, grupo dele. Isso não é coincidência, Helena. Ele está por trás da denúncia, quer me ver de volta à prisão. O silêncio que se seguiu foi denso, carregado de implicações. Helena olhou ao redor, para a casa sustentável que havia se tornado, parte de sua vida, para o homem complexo e contraditório diante dela.
Havia uma decisão a ser tomada ali, naquele momento. "O que você fez", disse ela finalmente, escolhendo as palavras com cuidado, "foi um ato de desobediência civil motivado por convicções profundas sobre justiça ambiental. Não vou julgá-lo por isso." Os olhos de Rafael brilharam com lágrimas contidas. "E quanto a nós?", perguntou ele com voz rouca. "Isso muda o que está acontecendo entre nós?" Helena levantou-se e caminhou até ele. Tomou seu rosto entre as mãos, obrigando-o a olhar diretamente em seus olhos. "Sou uma professora de literatura brasileira, Rafael. Passei a vida ensinando sobre Graciliano Ramos, que foi preso político, Lima Barreto, que enfrentou o racismo, e a exclusão, Carolina Maria de Jesus, que transformou a miséria em literatura. Acredita mesmo que seu passado me afastaria?" O alívio no rosto dele era palpável, quase físico. "Então, o que fazemos agora?", perguntou Rafael, a esperança retornando à sua voz. Helena sorriu, sentindo uma determinação crescer dentro dela. "Agora vamos lutar, com todas as armas que temos." O que Helena não sabia era que aquela luta seria apenas o começo de uma batalha muito maior, que testaria não apenas seu amor nascente, mas também suas mais profundas convicções sobre justiça, poder e o verdadeiro significado de reconstruir uma vida. A notícia sobre a fiscalização e a possível interdição da Casa Sustentável espalhou-se rapidamente entre os frequentadores do espaço. No dia seguinte, Helena surpreendeu-se ao encontrar dezenas de pessoas reunidas voluntariamente para discutir estratégias de resistência. Estudantes, professores, vizinhos, todos preocupados com o futuro daquele que havia se tornado um importante ponto de encontro e aprendizado na comunidade. Entre os presentes, Helena reconheceu rostos familiares, o casal de idosos jardineiros, o chefe de restaurante, alguns ex-alunos seus que haviam participado do sarau ecológico. Havia também novos apoiadores, um advogado ambiental que se ofereceu para assessorá-los juridicamente, uma vereadora do Partido Verde, jornalistas de um portal de notícias independente. Rafael observava a movimentação com um misto de gratidão e assombro. "Nunca imaginei que tantas pessoas se importariam", confessou a Helena, quando finalmente conseguiram um momento a sós. Ela apertou sua mão em resposta, igualmente emocionada com a mobilização espontânea. A reunião resultou na criação de um comitê de defesa da Casa Sustentável. Dividiram-se em grupos de trabalho, um responsável pela comunicação e divulgação nas redes sociais, outro encarregado da parte jurídica, buscando brechas na legislação que permitissem a regularização do espaço. Um terceiro focado em articulação política, tentando sensibilizar vereadores e secretários municipais. Helena assumiu naturalmente a liderança do grupo de articulação institucional, utilizando seus contatos na universidade para acelerar o processo de reconhecimento do projeto como extensão universitária. Rafael, por sua vez, coordenava a documentação técnica necessária, demonstrando como a Casa Sustentável cumpria, e muitas vezes excedia, os requisitos de segurança e salubridade exigidos pelo Código de Obras. Os dias que se seguiram foram de intensa atividade. Helena praticamente se mudou para a Casa Sustentável, retornando ao seu apartamento apenas para buscar roupas e livros. Sua vida anterior, marcada pela monotonia e solidão, parecia cada vez mais distante, como se pertencesse a outra pessoa. Em meio à agitação da campanha pela preservação da casa, o relacionamento entre Helena e Rafael aprofundava-se. A revelação sobre seu passado, em vez de afastá-los, criou um novo nível de intimidade. Nas poucas horas de descanso que tinham, compartilhavam histórias, medos, sonhos. Helena contou sobre seu casamento de 2 décadas com um homem que nunca realmente a compreendeu, sobre o distanciamento gradual dos filhos que construíram vidas no exterior, sobre a sensação de vazio que a aposentadoria trouxera. Rafael, por sua vez, revelou mais detalhes sobre sua trajetória de ativismo ambiental, como crescera em uma comunidade ribeirinha no Amazonas,
vendo de perto os efeitos da devastação, como conseguira uma bolsa para estudar engenharia ambiental em São Paulo, como se radicalizara ao perceber que as vias institucionais pareciam insuficientes diante da urgência da crise ecológica. A prisão me ensinou muitas coisas, confidenciou ele, numa noite em que contemplavam as estrelas do terraço da casa, principalmente que há muitas formas de lutar, que às vezes o caminho mais lento é também o mais duradouro. Helena entendia o que ele queria dizer. Em sua própria trajetória acadêmica, frustrara-se muitas vezes com a lentidão das mudanças, com a resistência às novas ideias, mas também testemunhara como, através da educação persistente, mentes podiam ser transformadas, paradigmas podiam ser quebrados. Enquanto o prazo de 30 dias se aproximava, a campanha pela Casa Sustentável ganhava momentum. Um abaixo-assinado online coletou mais de 10.000 assinaturas. A imprensa local começou a cobrir o caso, contrastando o projeto inovador de Rafael com os empreendimentos de alto impacto ambiental de Augusto Menezes. A vereadora conseguiu agendar uma audiência pública na Câmara Municipal para discutir o caso e propor alterações na legislação de zoneamento que contemplassem iniciativas sustentáveis, como a de Rafael. Porém, havia também resistências. Vizinhos mais conservadores queixavam-se do movimento na rua. Augusto Menezes, utilizando seus contatos na imprensa tradicional, fazia insinuações sobre o caráter duvidoso do projeto e de seu idealizador. Em comentários nas redes sociais, surgiam questionamentos sobre a verdadeira natureza do relacionamento entre a respeitável professora aposentada e o ex-presidiário. Helena sentia o peso desses comentários mais do que admitia para Rafael. Embora não se arrependesse de sua escolha, doía ver sua reputação construída ao longo de décadas sendo questionada. Mais doloroso ainda foi receber uma ligação de seu filho mais velho, Miguel, que vira a repercussão do caso mesmo morando em Berlim. "Mãe, o que está acontecendo?" perguntou ele, a preocupação evidente em sua voz. "Estou vendo notícias sobre você envolvida com algum tipo de comunidade alternativa e com um homem bem mais jovem?" Helena respirou fundo. Havia temido e, simultaneamente, aguardado esse momento. "Miguel, aos 62 anos, creio que tenho o direito de escolher como e com quem viver minha vida", respondeu com uma firmeza que surpreendeu seu filho. "Claro, mãe. Não estou questionando isso", defendeu-se ele. "Só estou preocupado. Esse homem, ele tem um passado, sabe? Assim como todos nós", retrucou Helena. "Rafael cometeu erros motivados por convicções que respeito profundamente e está reconstruindo sua vida de uma forma que considero admirável." A conversa se estendeu por mais de 1 hora. Miguel, inicialmente resistente, foi gradualmente compreendendo a transformação pela qual sua mãe passava. Ao final, prometeu vir visitá-la nas próximas férias, algo que não fazia há anos. "Quero conhecer esse Rafael e essa tal casa sustentável que te conquistaram", disse ele, com um tom que misturava curiosidade e cautela. Helena desligou o telefone com um sorriso. Apesar de todas as dificuldades, sentia que algo importante estava sendo reconstruído, não apenas a casa sustentável, mas sua própria conexão com o filho. No 25º dia, após a notificação, veio a primeira vitória. O Conselho de Extensão da Universidade aprovou por unanimidade a parceria com a Casa Sustentável. O projeto passaria a ser oficialmente um laboratório vivo de práticas sustentáveis, vinculado aos departamentos de Engenharia Ambiental e Arquitetura e Urbanismo. Essa decisão garantia um respaldo institucional fundamental, embora não resolvesse completamente a questão do zoneamento. A audiência pública na Câmara, marcada para o 28º dia, seria crucial. Helena, Rafael e toda a equipe do Comitê de Defesa prepararam-se meticulosamente, reunindo dados, depoimentos, evidências do impacto positivo da casa na comunidade. Na noite anterior, véspera da audiência, Helena encontrou Rafael no terraço, contemplando a cidade com expressão preocupada. "E se não conseguirmos?", perguntou ele, verbalizando o medo que ambos carregavam, mas evitavam mencionar. "Se a Câmara não aprovar a mudança no zoneamento..."
Helena aproximou-se, abraçando-o pelas costas. Então continuaremos lutando, respondeu com a serenidade de quem viveu o suficiente para saber que derrotas não são o fim. Por vias judiciais, pela opinião pública, pela pressão comunitária. Rafael virou-se para encará-la, tocando seu rosto com reverência. Você é a pessoa mais forte que já conheci, Helena. Sabia disso? Ela sorriu, reconhecendo que de fato estava descobrindo em si mesma uma força que não sabia possuir. Somos fortes juntos, corrigiu. É isso que importa. Naquela noite, amaram-se com a intensidade de quem sabe que o amanhecer traz incertezas. O corpo de Helena, que ela aprendera a ver com distanciamento crítico ao longo dos anos, transformava-se nas mãos de Rafael em fonte de prazer e conexão. Não havia espaço para inseguranças ou pudores, apenas a celebração de dois seres que haviam se encontrado contra todas as probabilidades. O dia da audiência pública amanheceu ensolarado, como se a natureza quisesse demonstrar seu apoio à causa. A Câmara Municipal estava lotada. De um lado, apoiadores da Casa Sustentável, muitos vestindo verde ou carregando plantas. Do outro, representantes do setor imobiliário, empresários associados a Augusto Menezes, vizinhos contrários ao projeto. A sessão começou com manifestações técnicas, representantes da prefeitura explicando a legislação atual e as possíveis alterações, especialistas em direito urbanístico apresentando precedentes, engenheiros discutindo impactos ambientais. A atmosfera era tensa, carregada de interesses conflitantes. Quando chegou a vez de Rafael apresentar o projeto, Helena sentiu o coração acelerar. Ele estava visivelmente nervoso, mas sua paixão era contagiante. Falou sobre a importância da experimentação urbana, sobre como cidades sustentáveis precisavam de espaços laboratoriais, sobre o impacto educacional que a casa já demonstrava. Apresentou depoimentos de pessoas cujas vidas haviam sido transformadas pelas oficinas, desde estudantes que descobriram vocações até idosos que encontraram novo propósito na jardinagem urbana. Em seguida, foi a vez de Helena. Usando toda sua experiência de décadas em sala de aula, ela construiu uma narrativa poderosa sobre a cidade como organismo vivo que precisava evoluir, sobre tradição e inovação, sobre o papel da universidade no desenvolvimento comunitário. Sua fala, erudita mas acessível, silenciou até mesmo os opositores mais ferrenhos. A audiência se estendeu por horas. Houve momentos de tensão, como quando Augusto Menezes tentou desacreditar Rafael, mencionando seu passado criminal. Houve momentos de emoção, como quando uma senhora de 80 anos, moradora do bairro, levantou-se para contar como as oficinas de compostagem na casa haviam aliviado sua depressão após perder o marido. Ao final, a vereadora propôs a criação de uma categoria especial de zoneamento para projetos experimentais de sustentabilidade urbana, que seria votada na próxima sessão ordinária. Não era a vitória definitiva que esperavam, mas representava um avanço significativo e, mais importante, comprava tempo. Quando deixaram a Câmara já era noite. Rafael e Helena caminhavam de mãos dadas, exaustos, mas esperançosos. Independentemente do resultado final, disse ele, quebrando o silêncio confortável entre eles. O que construímos hoje não pode ser destruído. As sementes foram plantadas. Helena assentiu, compreendendo a profundidade daquela metáfora. As sementes da Casa Sustentável já germinavam em muitos corações e mentes, em estudantes que descobriam novas possibilidades profissionais, em idosos que reencontravam propósito, em uma professora aposentada que redescobrira o amor e a luta. O que aconteceria nos próximos dias era incerto. Haveria mais batalhas, mais obstáculos. Mas naquele momento, caminhando sob as estrelas de Porto Alegre, Helena sentiu uma certeza tranquila. Qualquer que fosse o desfecho, sua vida havia sido irrevogavelmente transformada para melhor. E isso, por si só, já valera a pena. O futuro se desenhava não como um terreno seguro, mas como uma construção coletiva, sustentável, resiliente, feita de materiais reciclados da esperança. Uma casa, não de tijolos convencionais,
mas de sonhos compartilhados e mãos entrelaçadas. A sessão da Câmara Municipal que decidiria o destino da Casa Sustentável foi marcada para 2 semanas após a audiência pública. Nesse intervalo, a mobilização em favor do projeto intensificou-se. Os estudantes organizaram um festival cultural no parque em frente à Câmara, com apresentações musicais, exposições fotográficas, documentando as atividades da casa e oficinas demonstrativas de técnicas sustentáveis. Helena coordenou um ciclo de palestras na universidade, trazendo especialistas nacionais em urbanismo ecológico e economia circular. Rafael, por sua vez, abriu as portas da Casa Sustentável para visitas guiadas, convidando especialmente os vereadores indecisos a conhecerem de perto o trabalho desenvolvido ali. A estratégia mostrou-se eficaz. Muitos saíam visivelmente impressionados com as soluções técnicas inovadoras e o impacto social do projeto. Mas Augusto Menezes também não ficou inativo. Utilizando seus contatos no setor empresarial, organizou um lobby poderoso contra a mudança no zoneamento, argumentando que abriria precedentes perigosos para a desorganização urbana e a desvalorização imobiliária na região. Em entrevistas, continuava insinuando o caráter duvidoso de Rafael, sempre lembrando seu passado de agitador e invasor de propriedades. A tensão crescia à medida que o dia da votação se aproximava. Helena notou que Rafael dormia cada vez menos, muitas vezes passando madrugadas inteiras, debruçado sobre documentos e projetos, buscando aperfeiçoamentos que pudessem fortalecer ainda mais o caso da Casa Sustentável. Você precisa descansar, insistia ela, preocupada com as olheiras cada vez mais profundas que marcavam o rosto de Rafael. Descansarei quando tivermos garantido o futuro da casa, respondia ele, com um sorriso cansado. É mais do que um projeto, Helena. É minha redenção. Ela compreendia, embora se preocupasse. Para Rafael, a Casa Sustentável representava não apenas um ideal ecológico, mas uma segunda chance na vida. Era sua forma de provar, para a sociedade e para si mesmo, que seu ativismo podia ser canalizado de forma construtiva, que seus erros do passado podiam ser transformados em aprendizado. Na véspera da votação, Helena recebeu uma ligação inesperada. Sua filha, Luísa, anunciando que acabara de chegar a Porto Alegre. Miguel me contou sobre tudo o que está acontecendo, explicou ela. Achei que você poderia precisar de apoio amanhã. Helena sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Luísa, sempre a mais distante emocionalmente entre seus filhos, fazendo esse gesto de aproximação. Era mais do que podia esperar. Obrigada, filha, disse com voz embargada. Significa muito para mim. Combinaram de se encontrar para jantar naquela noite. Helena sentia-se nervosa como uma adolescente, apresentando o primeiro namorado aos pais. Como Luísa reagiria a Rafael? A Casa Sustentável? A nova vida que sua mãe construía, tão diferente da existência segura e convencional que sempre levara. O jantar foi marcado em um pequeno restaurante vegetariano no bairro Bonfim, conhecido por seus ingredientes orgânicos e ambiente acolhedor. Helena e Rafael chegaram primeiro, escolhendo uma mesa discreta no fundo do salão. Relaxe, sussurrou Rafael, percebendo a tensão de Helena. Sua filha vai me adorar, ou pelo menos vai tolerar minha existência. Helena riu, grata pelo humor que aliviava sua ansiedade. Quando Luísa entrou no restaurante, Helena sentiu um sobressalto de reconhecimento e estranhamento simultâneos. Fazia quase 2 anos que não via a filha pessoalmente. Parecia mais madura, mais segura de si. Luísa abraçou a mãe com uma intensidade incomum para seu temperamento habitualmente reservado. Depois, voltou-se para Rafael, estendendo a mão formalmente. Então você é o famoso Rafael, disse, com um tom que Helena não conseguiu decifrar como amistoso ou irônico. O próprio, respondeu ele com tranquilidade. Embora eu prefira infame a famoso. Tem mais personalidade. O comentário arrancou um sorriso relutante de Luísa. O gelo inicial começava a derreter. O jantar transcorreu melhor do que Helena esperava. Luísa, que trabalhava como arquiteta em Barcelona,
mostrou-se genuinamente interessada no projeto da Casa Sustentável. Fez perguntas técnicas que impressionaram Rafael, demonstrando conhecimento sobre construções ecológicas e urbanismo sustentável. Na Europa, especialmente na Espanha e na Alemanha, projetos como o seu já têm reconhecimento institucional, comentou ela. São vistos como laboratórios necessários para o futuro das cidades. O Brasil sempre chega atrasado nas boas ideias, respondeu Rafael com um suspiro, e rápido demais nas ruins. A conversa fluiu por horas. Helena observava, maravilhada, como sua filha e Rafael encontravam terreno comum em suas visões de mundo, apesar das diferenças de idade e trajetória. Em determinado momento, Luísa mencionou um projeto de arquitetura regenerativa em que trabalhava em Barcelona, e os olhos de Rafael brilharam. Isso seria perfeito para a próxima fase da Casa Sustentável, exclamou ele. Se conseguirmos, a aprovação amanhã, claro. Quando conseguirem a aprovação, corrigiu Luísa com uma confiança que aqueceu o coração de Helena. E quando isso acontecer, gostaria de contribuir com o projeto. Posso desenvolver algumas ideias durante minha estadia aqui. Helena sentiu uma onda de gratidão inundar seu peito. Sua filha não apenas aceitava sua nova vida, como queria fazer parte dela. Era mais do que ousara esperar. Ao final da noite, quando Rafael se afastou para pagar a conta, Luísa segurou a mão da mãe sobre a mesa. Ele te faz feliz, observou, não como uma pergunta, mas como uma constatação. Helena assentiu, incapaz de articular em palavras a transformação que Rafael trouxera para sua vida. Então é isso que importa, concluiu Luísa, com uma maturidade que emocionou Helena. O resto, a gente dá um jeito. O dia da votação amanheceu com uma chuva fina e persistente, típica do inverno porto-alegrense. Helena acordou antes do despertador, sentindo o peso da expectativa. Rafael já estava de pé, preparando um café forte enquanto revisava, pela enésima vez, as notas para sua fala na Câmara. Nervoso? Perguntou Helena, abraçando-o. Por trás. Aterrorizado, admitiu ele com um meio sorriso. Mas pronto. Encontraram-se com Luísa e os outros membros do Comitê de Defesa em frente à Câmara Municipal. A chuva não impediu a presença de dezenas de apoiadores que formavam uma pequena multidão colorida de guarda-chuvas e cartazes em defesa da Casa Sustentável. Do outro lado da rua, um grupo menor, mas igualmente determinado, representava a oposição. Helena reconheceu rostos do setor imobiliário, alguns vizinhos descontentes e, claro, Augusto Menezes, elegante em seu terno impecável, coordenando discretamente seus aliados. A sessão começou pontualmente às 10 horas. O projeto, de lei que criaria a categoria especial de zoneamento para iniciativas sustentáveis experimentais, era o terceiro item da pauta. Helena, Rafael, Luísa e os demais integrantes do comitê ocuparam a primeira fileira da galeria, tensos e esperançosos. Os dois primeiros itens foram discutidos e votados com rapidez incomum, o que aumentou a ansiedade do grupo. Quando finalmente chegou a vez do projeto da Casa Sustentável, o presidente da Câmara anunciou que, devido ao interesse público demonstrado, permitiria manifestações tanto favoráveis quanto contrárias antes da votação. Rafael foi o primeiro a falar. Com eloquência apaixonada, apresentou novamente o projeto, enfatizando como a Casa Sustentável já funcionava como laboratório de inovação social e ambiental. Destacou a recente parceria com a universidade e como o projeto poderia posicionar Porto Alegre na vanguarda das iniciativas urbanas sustentáveis no país. Em seguida, para surpresa de Helena, Luísa pediu a palavra. Como arquiteta especializada em projetos ecológicos na Europa, ofereceu uma perspectiva internacional, explicando como outras cidades pelo mundo já haviam criado legislações específicas para amparar iniciativas semelhantes. Outros apoiadores se sucederam. O professor Carlos Drummond, representando a universidade. A líder de uma associação de bairro beneficiada pelas oficinas gratuitas. Até mesmo um ex-morador de rua
que através do programa de jardinagem urbana da casa conseguira emprego e reconstruir a sua vida. Do lado da oposição, os argumentos eram predominantemente técnicos e econômicos. Preocupações com precedentes legais, impactos no valor dos imóveis da região, questionamentos sobre segurança e salubridade. Augusto Menezes, último a falar, foi mais direto em seu ataque. Senhores vereadores, não podemos permitir que nossa cidade seja laboratório para experimentos de duvidosa procedência, liderados por pessoas de passado questionável, disse olhando diretamente para Rafael. O que impediria, a partir desse precedente, que qualquer um decida ignorar o zoneamento em nome de supostos ideais? Hoje é uma casa sustentável, amanhã pode ser qualquer coisa, sob qualquer pretexto. O comentário provocou murmúrios na plateia. Helena sentiu Rafael enrijecer ao seu lado. Segurou sua mão com força, transmitindo apoio silencioso. Após todas as manifestações, os vereadores começaram a debater entre si. Alguns claramente favoráveis, outros abertamente contrários, a maioria aparentemente indecisa. A discussão estendeu-se por quase 2 horas com argumentos técnicos, políticos e até filosóficos sendo apresentados. Finalmente, o presidente da Câmara chamou a votação. O clima era de tensão absoluta. Helena mal conseguia respirar enquanto os vereadores, um a um, declaravam seus votos. O resultado foi apertado. 14 votos a favor, 12 contra, com uma abstenção. A proposta estava aprovada. A galeria explodiu em aplausos e abraços. Helena sentiu-se envolvida simultaneamente por Rafael e Luísa, os 3 unidos em uma celebração emocionada. Lágrimas corriam livremente pelo rosto de Rafael. Era a primeira vez que Helena o via chorar. Conseguimos, murmurou ele, a voz embargada. Realmente conseguimos. A vitória, no entanto, vinha com condicionantes. A Câmara aprovara a criação da categoria especial de zoneamento, mas estabelecera critérios rigorosos para sua aplicação. O projeto precisaria passar por uma certificação técnica independente. Haveria limites de horário para atividades coletivas, e uma comissão mista, incluindo representantes da comunidade e do poder público, fiscalizaria periodicamente o cumprimento das normas. Podemos lidar com isso, assegurou Rafael quando analisavam os detalhes da legislação aprovada. O importante é que a casa sustentável está salva. A comemoração continuou em um bar próximo à Câmara, onde apoiadores se reuniram para brindar a vitória. Helena observava com o coração cheio como Rafael interagia com as pessoas, agradecendo a cada uma por seu apoio, compartilhando planos futuros, construindo comunidade. Luísa aproximou-se, entregando uma taça de vinho à mãe. Você realmente encontrou algo especial aqui, comentou, seguindo o olhar de Helena. Até Rafael. Não apenas em Rafael, respondeu Helena pensativa. Em tudo isso. Na causa, na comunidade, no propósito. Luísa assentiu compreensiva. Sabe o que é mais impressionante? Continuou. Ver como você se transformou. Você está luminosa, mãe. Helena sorriu, tocada pela observação da filha. Era verdade. Sentia-se mais viva, mais presente, mais conectada do que em décadas. A celebração estendeu-se noite adentro. Quando finalmente retornaram à casa sustentável, Helena, Rafael e Luísa, que aceitaram o convite para conhecer o Pianissetus local. A chuva havia cessado, dando lugar a um céu estrelado de inverno. A casa parecia vibrar com possibilidades renovadas. Não era mais apenas um espaço ameaçado, mas um projeto legitimado, reconhecido, com futuro. Rafael conduziu Luísa por um tour detalhado, explicando cada solução sustentável, cada escolha construtiva, cada elemento de design. Helena observava a interação com alegria tranquila. Sua filha, a arquiteta talentosa e perfeccionista, fazia perguntas incisivas, oferecia sugestões, engajava-se genuinamente. Rafael, o engenheiro ambiental apaixonado e visionário, absorvia as críticas construtivas com humildade, empolgava-se com as ideias compartilhadas. Era uma colaboração nascente que prometia frutos extraordinários.
Mais tarde, quando Luísa partiu para seu hotel, prometendo retornar no dia seguinte para iniciar o trabalho nas plantas de expansão, Helena e Rafael finalmente tiveram um momento a sós. No terraço da casa sustentável, sob o céu pontilhado de estrelas, celebraram sua vitória da forma mais íntima possível, redescobrindo um no outro a alegria do recomeço. Quando nos conhecemos, achei que era eu quem ia te ajudar, murmurou Rafael, acariciando os cabelos de Helena, ambos enrolados em um cobertor no banco do terraço. A professora aposentada que torceu o tornozelo. Mas foi você quem me salvou, Helena. Você e essa sua coragem tranquila, essa sabedoria que me ancora. Helena sorriu, tocada pelo reconhecimento, mas consciente de que a troca fora mútua. Você me devolveu o propósito quando eu achava que minha vida útil havia terminado, respondeu. Mostrou-me que ainda havia mundos a construir, lutas que valem a pena. O vento frio da madrugada porto-alegrense acariciava seus rostos, mas eles mal sentiam, aquecidos pelo calor um do outro e pela certeza de que, juntos, haviam conquistado, algo precioso, o direito de sonhar novos futuros. Na manhã seguinte, acordaram com o som da campainha. Rafael, ainda sonolento, foi atender. Helena ouviu vozes animadas no andar de baixo. Luísa havia chegado cedo, acompanhada por vários estudantes de arquitetura ansiosos para participar do projeto de expansão da Casa Sustentável. Helena sorriu, sentindo a nova realidade estabelecer-se. Não era mais apenas uma professora aposentada, vivendo dias idênticos em um apartamento silencioso. Era parte de algo maior, algo vivo e em crescimento. Uma casa de sonhos compartilhados, construída com materiais improváveis. Uma queda na calçada, um encontro inesperado. Uma luta comum, um amor tardio que florescia contra todas as probabilidades. Lá fora, Porto Alegre despertava sob um sol tímido que rompia as nuvens. Na Casa Sustentável, sementes de transformação germinavam, promessas de novos começos tomavam forma. E Helena, aos 62 anos, descobria que o futuro ainda guardava capítulos surpreendentes em sua história. 2 semanas após a vitória na Câmara Municipal, a Casa Sustentável fervilhava de atividade. Luísa prolongara sua estadia em Porto Alegre para coordenar o projeto de expansão, trabalhando em conjunto com Rafael e um grupo entusiástico de estudantes de arquitetura e engenharia ambiental. As paredes da sala principal haviam desaparecido sob plantas, esboços e diagramas. Reuniões técnicas aconteciam diariamente, debatendo desde sistemas avançados de captação de água até os aspectos legais da nova certificação ambiental exigida pela prefeitura. Helena observava aquela transformação com alegria silenciosa. Sua participação no projeto havia evoluído de forma natural. Enquanto Rafael e Luísa ocupavam-se dos aspectos técnicos, ela assumira o papel de articuladora cultural e educacional. Estava desenvolvendo um programa de oficinas literárias com temática ambiental, estabelecendo parcerias com escolas públicas e organizando um festival de arte sustentável para o próximo mês. Em uma manhã particularmente agitada, Helena preparava café para a equipe quando seu celular tocou. Era Miguel, seu filho mais velho, ligando de Berlim. "Mãe, acabei de falar com Luísa", disse ele após os cumprimentos iniciais. "Ela me contou sobre o projeto de expansão. Parece incrível." "É sim, filho", respondeu Helena, sentindo o coração aquecer com o interesse genuíno na voz de Miguel. "Está se tornando algo muito maior do que imaginávamos inicialmente." Houve uma pequena pausa antes que Miguel continuasse. "Sabe, tenho pensado muito desde nossa última conversa. Sobre você, sobre essa nova fase da sua vida." Helena esperou apreensiva. Embora Miguel tivesse demonstrado compreensão, ainda sentia nele uma reserva em relação à sua relação com Rafael. "Quero pedir desculpas", continuou ele, surpreendendo-a, "por ter reagido com desconfiança, por ter questionado suas escolhas. Luísa me enviou fotos, vídeos. Vi como você está feliz, mãe. Como parece viva." Helena sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. "Obrigada, Miguel. Isso significa muito para mim.
Tenho outra novidade, acrescentou ele com um entusiasmo incomum em sua voz habitualmente contida. Consegui uma licença de 2 meses no trabalho. Estou voltando ao Brasil na próxima semana. Helena quase derrubou a caneca de café. Miguel, isso é maravilhoso, mas pensei que seu projeto na universidade... O projeto pode esperar, interrompeu ele. Percebi que passei os últimos 5 anos priorizando minha carreira acima de tudo, inclusive da minha família. Vendo você reconstruir sua vida, tomar riscos, seguir sua paixão, me fez repensar muitas coisas. A conversa continuou por alguns minutos, com Miguel compartilhando detalhes sobre sua chegada e Helena mal contendo a excitação. Quando desligou, correu para compartilhar a notícia com Rafael e Luísa, que discutiam um detalhe técnico na mesa da cozinha. A reação de Luísa foi de alegria imediata. Os irmãos sempre foram próximos, apesar da distância geográfica. Rafael, por outro lado, demonstrou uma apreensão que tentou sem sucesso disfarçar. Será ótimo finalmente conhecer seu filho, disse ele, com um sorriso que não alcançava completamente seus olhos. Helena compreendeu sua insegurança. Miguel era o mais tradicional de seus filhos, o mais protetor em relação a ela, o que expressara maiores reservas sobre seu relacionamento com Rafael. Esse encontro representava um teste importante. Os dias que antecederam a chegada de Miguel foram de preparativos intensos, não apenas para sua recepção, mas também para a primeira grande avaliação oficial da Casa Sustentável sob as novas regulamentações. A Comissão Mista de Fiscalização faria sua visita inaugural, e a aprovação era crucial para a continuidade do projeto. Rafael estava visivelmente estressado, trabalhando até altas horas para garantir que cada detalhe estivesse em conformidade com as exigências técnicas. Helena preocupava-se com seu desgaste, mas compreendia a importância daquele momento. Na véspera da fiscalização, chegou um e-mail inesperado à caixa postal do projeto. Era de uma importante fundação internacional dedicada à inovação em sustentabilidade urbana. Haviam tomado conhecimento da Casa Sustentável através de uma reportagem em um portal especializado e demonstravam interesse em incluir o projeto em um programa de financiamento global. "Isso é incrível!", exclamou Luísa, que primeiro vira o e-mail. "Essa fundação é extremamente seletiva. Financiam apenas projetos com potencial de escala e replicação." Rafael leu o e-mail várias vezes, como se não pudesse acreditar. "Eles querem fazer uma visita na próxima semana", murmurou passando a mão pelos cabelos em um gesto de nervosismo que Helena já conhecia bem. "Justo quando estaremos recebendo a fiscalização e seu filho chega..." "Vamos dar conta", assegurou Helena, com a calma que sempre o estabilizava. Um passo de cada vez. A fiscalização ocorreu na manhã seguinte. 3 técnicos da prefeitura, um representante da Associação de Moradores do Bairro e um professor de engenharia civil, indicado pela universidade, formavam a comissão. Durante 4 horas, examinaram meticulosamente cada aspecto da casa: estrutura, instalações elétricas e hidráulicas, sistemas de tratamento de resíduos, isolamento acústico, medidas de segurança contra incêndio. Rafael, acompanhado por Luísa, conduziu a visita com profissionalismo, explicando detalhadamente cada solução adotada, respondendo perguntas técnicas, apresentando documentação. Helena manteve-se discreta, preparando café e lanches para os visitantes, observando com orgulho como seu companheiro e sua filha formavam uma dupla harmoniosa e competente. Ao final da inspeção, o resultado foi anunciado: aprovação condicional. A casa atendia à maioria dos requisitos, mas precisaria implementar algumas melhorias específicas em um prazo de 60 dias, um reforço estrutural em uma das paredes de contêineres reciclados, um sistema adicional de filtragem da água da chuva e uma revisão no isolamento acústico da área de oficinas. "Conseguimos lidar com isso sem problema", declarou Luísa, já fazendo anotações. "Na verdade, as melhorias que planejávamos no projeto de expansão já contemplam estas questões." Rafael assentiu, visivelmente aliviado, embora ainda tenso.
Um obstáculo vencido, comentou ele quando a comissão finalmente partiu. Faltam apenas alguns milhões pela frente. Helena sorriu com seu humor irônico, reconhecendo a válvula de escape para a pressão acumulada. Abraçou-o, sentindo como seu corpo ainda estava rígido de tensão. Você foi brilhante hoje, sussurrou em seu ouvido, e Luísa também. Vocês formam uma equipe incrível. Ele relaxou um pouco em seus braços, permitindo-se finalmente um suspiro de alívio. Obrigado por acreditar em mim, em nós. Nisso tudo, murmurou com uma vulnerabilidade que raramente demonstrava. Momento de tranquilidade durou pouco. Logo o telefone tocava, era do aeroporto. O voo de Miguel havia sido adiantado. Ele chegaria naquela mesma tarde em vez da manhã seguinte. A notícia desencadeou uma pequena correria. Helena, que planejara preparar o antigo quarto no apartamento para receber o filho, não tivera tempo, devido à fiscalização. Rafael ofereceu o escritório da Casa Sustentável, que podia ser rapidamente convertido em um quarto de hóspedes confortável. Tem certeza? Perguntou Helena hesitante. Miguel talvez prefira ficar no apartamento. Seria mais convencional. Rafael segurou suas mãos olhando-a nos olhos. Helena, seu filho está vindo para conhecer sua nova vida. Que melhor maneira de apresentá-la do que trazendo-o diretamente para o coração dela? Além disso, acrescentou com um sorriso maroto, ele terá que me aceitar em algum momento. Por que não começar logo? Algumas horas depois, Helena aguardava ansiosamente no saguão de desembarque do aeroporto Salgado Filho. Quando Miguel finalmente apareceu, carregando apenas uma mochila grande e um laptop, ela quase não o reconheceu. Seu filho, sempre impecável, de aparência executiva, surgiu com cabelos mais longos, barba por fazer e roupas casuais. Miguel! Exclamou surpresa antes de abraçá-lo fortemente. Decidi que precisava de uma pausa completa, explicou ele sorrindo diante da surpresa da mãe, inclusive da minha persona habitual. Durante o trajeto até a Casa Sustentável, Helena observava seu filho com curiosidade. Havia algo diferente nele, além da aparência. Uma leveza, talvez um desapego que nunca associara à sua personalidade metódica e planejadora. Miguel, por sua vez, fazia perguntas sobre a casa, sobre as oficinas, sobre como ela e Rafael se conheceram. A versão completa que Helena nunca contara por telefone. Ela respondeu com honestidade e entusiasmo, surpresa com o interesse genuíno do filho. Quando chegaram à Casa Sustentável, Rafael e Luísa esperavam na entrada. O encontro entre Rafael e Miguel foi inicialmente marcado por uma formalidade, tensa, ambos claramente avaliando um ao outro. Mas, para a surpresa de Helena, a tensão dissipou-se rapidamente quando a conversa voltou-se para o projeto. Miguel, como Helena descobriria mais tarde, havia pesquisado extensivamente sobre a Casa Sustentável nas semanas anteriores. Conhecia os detalhes técnicos, a batalha legal, até mesmo o passado ativista de Rafael. E, surpreendentemente, em vez de reticência, demonstrava admiração. O que vocês construíram aqui é extraordinário, comentou ele, enquanto Rafael mostrava o sistema de energia solar recém-ampliado, especialmente considerando as barreiras institucionais no Brasil. À medida que o tour prosseguia, Helena observava com espanto como seu filho, o economista pragmático especializado em finanças corporativas, engajava-se em uma discussão apaixonada com Rafael sobre modelos de negócio para projetos sustentáveis. Não era apenas cortesia ou interesse superficial. Miguel estava genuinamente empolgado. Durante o jantar, preparado colaborativamente pelos quatro na cozinha experimental da casa, a conversa fluiu com surpreendente naturalidade. Miguel compartilhou que seu trabalho em Berlim havia se tornado cada vez mais insatisfatório, apesar do prestígio e do salário excelente. Percebi que estava ajudando grandes corporações a ficarem ainda mais ricas, enquanto ignorava os impactos reais de suas operações, confessou ele, servindo-se de uma salada cultivada na própria horta da casa. Comecei a questionar que legado estou construindo. Helena mal reconhecia seu filho naquelas palavras. O mesmo Miguel que, anos antes, ridicularizara seus ideais ingênuos de professora,
quando ela criticara o sistema financeiro global. A noite avançou em conversas sinceras, risos espontâneos, planos entusiasmados. Em determinado momento, Miguel surpreendeu a todos. Na verdade, estou considerando não voltar para Berlim, anunciou com uma tranquilidade que contrastava com a bomba que acabara de soltar. Pelo menos não permanentemente. Luísa quase engasgou com o vinho. Você? Abandonando sua carreira meteórica? Perguntou incrédula. Não abandonando, corrigiu ele. Redirecionando. Tenho pensado em trabalhar com finanças, para projetos de impacto social e ambiental. E olhando o que vocês estão construindo aqui, fez um gesto abrangendo a casa sustentável. Talvez eu possa ser mais útil no Brasil. Rafael, que até então mantivera certa reserva, inclinou-se para a frente, subitamente interessado. Sabe, estamos justamente precisando de alguém que entenda de estruturação financeira para o projeto de expansão, comentou. Especialmente agora, com o possível apoio desta fundação internacional. Os olhos de Miguel brilharam. Eu adoraria dar uma olhada nos planos. Talvez possa contribuir com alguma perspectiva. Helena observava a cena com o coração transbordando. Ali estavam seus 2 filhos, engajados profundamente em um projeto que transformara sua própria vida. E Rafael, o homem que entrara em sua existência como um acidente literal, agora entrelaçado naturalmente em sua família. Mais tarde, quando todos se recolheram, Helena encontrou Miguel na varanda, contemplando o céu estrelado com uma expressão pensativa. Você me surpreendeu hoje, comentou ela juntando-se a ele. Miguel sorriu sem desviar o olhar das estrelas. Acho que você me surpreendeu primeiro, mãe. Vendo você reconstruir sua vida com tanta coragem, me fez questionar minhas próprias escolhas. Helena sentiu o peito apertar com emoção. Nunca imaginei que seria um exemplo de coragem para você, confessou. Sempre me senti tão convencional. Miguel virou-se para encará-la com uma intensidade que lembrava a Helena o menino determinado que ele fora. O que você fez foi extraordinário, disse ele. Não apenas por iniciar um novo relacionamento aos 62 anos com alguém tão diferente de você, mas por abraçar uma causa, por lutar por algo maior que si mesma, por arriscar sua confortável aposentadoria e até sua reputação por algo em que acredita. Helena sentiu lágrimas formarem-se em seus olhos. Ouvir aquelas palavras de seu filho mais exigente e crítico tocava-a profundamente. E Rafael, continuou Miguel com um pequeno sorriso. Ele é realmente especial. Entendo por que você se apaixonou. Ele vai ficar feliz em ouvir. Isso, respondeu Helena enxugando uma lágrima. Estava nervoso em conhecer você. Eu também estava, admitiu Miguel. Mas principalmente porque pela primeira vez em muito tempo, sua opinião sobre mim importava mais do que o contrário. Ficaram em silêncio por alguns minutos, contemplando as estrelas, a cidade ao longe, a nova realidade que se desenhava para ambos. Acho que todos nós estamos reconstruindo algo aqui, refletiu Miguel finalmente. Não apenas a casa, não apenas sua vida, mas talvez nossa família. Helena assentiu, incapaz de falar através do nó em sua garganta. Abraçou o filho, sentindo como se fechasse um círculo que nem sabia estar aberto. Naquela noite, deitada ao lado de Rafael, compartilhou a conversa em sussurros emocionados. Sua família está se reunindo ao seu redor novamente, observou ele, acariciando seu rosto na penumbra. Como se a casa sustentável fosse um imã, atraindo não apenas ideias e projetos, mas pessoas, vínculos, amor. Helena refletiu sobre aquela imagem. Era verdade. Algo maior estava em construção ali, algo que transcendia paredes ecológicas e sistemas sustentáveis, uma reconstrução de laços, de propósitos, de futuros compartilhados. Adormeceu com essa certeza morna no peito, de que todos os caminhos tortuosos de sua vida, o casamento que se desfez, os filhos que partiram, a aposentadoria que trouxera, vazio até mesmo aquela queda aparentemente insignificante na calçada, haviam conduzido misteriosamente a este momento de plenitude, e que, aos 62 anos, estava apenas começando o capítulo mais rico de sua história. A presença
de Miguel trouxe uma nova dinâmica à Casa Sustentável. Nos dias que se seguiram à sua chegada, ele mergulhou com entusiasmo no projeto de expansão, aplicando seu conhecimento financeiro para estruturar um plano de sustentabilidade econômica que impressionou até mesmo os representantes da Fundação Internacional quando finalmente visitaram o espaço. Vocês não estão apenas criando um projeto ecológico, mas um modelo econômico viável e replicável, comentou Clara Mendonça, diretora de projetos da Fundação, após uma apresentação detalhada conduzida por Rafael, Luísa e Miguel, como uma equipe perfeitamente sincronizada. É exatamente o tipo de iniciativa que buscamos apoiar. Helena observava com orgulho silencioso. Sentada discretamente no fundo da sala durante a reunião, maravilhava-se com a transformação de seus filhos. Luísa, sempre talentosa, mas um tanto isolada em sua perfeccionismo, agora trabalhava colaborativamente, complementando as ideias dos outros com seu olhar técnico e estético. Miguel, antes tão focado em ascensão corporativa e acumulação de recursos, falava com paixão sobre economia circular e investimento de impacto. E Rafael, seu Rafael, brilhava no centro daquele projeto coletivo, sem dominar o espaço, mas tecendo conexões, construindo pontes entre o técnico e o humano, entre o sonho e o realizável. Sua energia contagiante havia transformado não apenas a vida de Helena, mas agora tocava também seus filhos, expandindo-se em círculos concêntricos de influência positiva. O resultado da visita excedeu todas as expectativas. A Fundação não apenas aprovou o financiamento solicitado para a expansão física da Casa Sustentável, mas propôs uma parceria mais ampla. Queriam documentar o processo de desenvolvimento do projeto para criar um manual replicável que pudesse inspirar iniciativas semelhantes em outras cidades brasileiras e latino-americanas. Isso significa que precisaremos de alguém responsável pela documentação metodológica, pela narrativa do processo, explicou Clara, enquanto discutiam os detalhes da parceria. Seus olhos recaíram sobre Helena. Alguém com habilidade para traduzir conceitos técnicos em linguagem acessível, para extrair a essência pedagógica da experiência. Rafael sorriu, trocando um olhar cúmplice com Helena. Acho que conhecemos a pessoa perfeita para isso, disse. Assim, sem planejar, Helena encontrou-se com um novo papel profissional aos 62 anos. Tornou-se a narradora oficial do projeto, responsável por documentar o processo de expansão da Casa Sustentável de forma que pudesse ser compreendido e adaptado em diferentes contextos. Era uma posição que unia perfeitamente suas habilidades como professora e escritora, com sua paixão recém-descoberta pela sustentabilidade. Nas semanas seguintes, a casa fervilhava com atividade constante. Novas paredes erguiam-se utilizando técnicas de bioconstrução. O sistema de captação de água expandia-se por todo o terreno. Um laboratório de práticas agroecológicas tomava forma nos fundos da propriedade. Helena documentava cada etapa, conduzindo entrevistas com todos os envolvidos, desde os técnicos especializados até os vizinhos que gradualmente convertiam-se de céticos a apoiadores. Miguel, que inicialmente planejara ficar apenas 2 meses, já anunciara que estenderia sua licença e negociava com a empresa alemã a possibilidade de um trabalho remoto permanente. Luísa, por sua vez, começava a articular uma parceria entre seu escritório em Barcelona e a Casa Sustentável, criando um programa de intercâmbio para arquitetos interessados em práticas regenerativas. A família de Helena, antes dispersa pelos continentes, reconectava-se através do projeto. Era como se a Casa Sustentável, com seus materiais reaproveitados e sistemas interligados, refletisse o processo de reconstrução dos próprios laços familiares, transformando o descartado em valioso, o separado em conectado. Em uma tarde, particularmente agitada, quando uma equipe de voluntários trabalhava na instalação do telhado verde ampliado, Helena recebeu uma visita inesperada. Carmen Oliveira, sua antiga colega do Departamento de Literatura e ex-esposa de Augusto Menezes, apareceu na porta da Casa Sustentável,
visivelmente nervosa. Helena, preciso falar com você, disse ela, após um abraço hesitante. Em particular, se possível. Intrigada, Helena conduziu a ex-colega até um pequeno banco no jardim, afastado da atividade principal. Carmen, sempre impecável em seu estilo acadêmico tradicional, parecia deslocada entre as estruturas experimentais e os materiais reciclados da casa. Vim para te avisar, começou ela em voz baixa. Augusto não desistiu. Depois da aprovação na Câmara, ele ficou obcecado em encontrar uma forma de interromper este projeto. Helena sentiu um arrepio percorrer sua espinha. Como assim? Ele está investigando o passado de Rafael, buscando qualquer irregularidade em sua condicional, explicou Carmen, com evidente desconforto. Contratou um investigador particular para levantar informações sobre o período que ele passou na prisão, sobre o acordo que permitiu sua liberação para este projeto. Helena empalideceu. Rafael havia cumprido rigorosamente todas as condições de sua liberdade condicional, mas o processo não fora isento de controvérsias. Houve pressão política de grupos ambientalistas para que ele recebesse uma chance de aplicar seu conhecimento em um projeto socialmente relevante, o que gerara ressentimento em setores mais conservadores. Por que Augusto está tão empenhado nisso? Perguntou Helena, genuinamente perplexa com a obstinação do empresário. É apenas um projeto comunitário. Não representa nenhuma ameaça real aos interesses imobiliários dele. Carmen desviou o olhar, claramente desconfortável. Não é só pelo projeto em si, Helena. É pessoal. Pessoal? Ele nem conhecia Rafael antes disso tudo começar. Carmen respirou fundo, como quem se prepara para revelar algo difícil. Augusto era sócio minoritário da construtora, que Rafael e seu grupo impediram de construir naquele terreno em São Paulo, 8 anos atrás. Foi um prejuízo financeiro significativo para ele. Mas mais do que isso, foi um golpe em sua reputação. Ele nunca esqueceu, nunca perdoou. Helena sentiu o estômago afundar. A conexão era mais profunda e antiga do que imaginava. E agora, vendo Rafael não apenas livre, mas recebendo financiamento internacional, sendo celebrado como inovador social, com você ao lado dele, continuou Carmen com um suspiro cansado. É como sal na ferida do ego dele. E você? Por que está me contando isso? Questionou Helena, ainda tentando processar a informação. Um sorriso triste formou-se nos lábios de Carmen. Porque cansei, Helena. Cansei de viver à sombra da amargura e das vinganças mesquinhas de Augusto. Nosso casamento acabou há 1 ano, embora mantenhamos as aparências por conveniência social. Vendo você reconstruir sua vida com tanta coragem, seguindo seu coração. Ela fez um gesto abrangendo a casa sustentável. Me fez questionar minhas próprias escolhas. Helena tomou as mãos da ex-colega entre as suas, tocada pela confissão inesperada. O que podemos fazer? Perguntou, tentando manter a calma apesar do alarme que soava em sua mente. Como podemos nos proteger? Augusto tem uma reunião marcada na próxima semana com alguém do Ministério Público, informou Carmen. Vai apresentar supostas irregularidades no projeto, questionar a legalidade da situação de Rafael. Vocês precisam estar preparados. Quando? Carmen partiu. Após um abraço carregado de solidariedade silenciosa, Helena permaneceu no banco do jardim, atordoada pela nova ameaça que se desenhava. Quando finalmente reuniu forças para compartilhar a informação com Rafael, encontrou-o irradiando entusiasmo após uma videoconferência com outros projetos sustentáveis da América Latina. Helena, não vai acreditar. Fomos convidados para apresentar a Casa Sustentável em um encontro internacional no Chile, exclamou ele, antes de notar sua expressão preocupada. O que aconteceu? Ela relatou a visita de Carmen e suas revelações sobre os planos de Augusto. À medida que falava, via o brilho de alegria nos olhos de Rafael dar lugar à sombra do medo, uma expressão que ela aprendera a reconhecer, mas que se tornara cada vez mais rara nos últimos meses de conquistas. Ele realmente não vai desistir, murmurou Rafael, passando as mãos pelos cabelos em um gesto nervoso. E se ele conseguir encontrar alguma falha técnica no meu acordo,
Alguma condição que não cumprimos perfeitamente? Não vamos nos antecipar aos problemas, interrompeu Helena, assumindo o papel de força estabilizadora que haviam desenvolvido em sua dinâmica. Primeiro precisamos consultar nosso advogado, entender exatamente quais poderiam ser nossas vulnerabilidades. Rafael assentiu, tentando recuperar a compostura. Você está certa, como sempre. É que, depois de tudo o que conquistamos, de todo o caminho percorrido, a ideia de perder tudo por uma vingança pessoal mesquinha... Ele não completou a frase, mas Helena compreendeu o medo não dito. O medo de retornar à prisão, de ver o projeto que representava sua redenção pessoal transformar-se em ruínas, de perder a nova vida que haviam construído juntos. Decidiram compartilhar a situação apenas com Miguel e Luísa, mantendo a informação restrita para evitar alarmar a equipe e os voluntários. Numa reunião familiar improvisada no mezanino da casa, enquanto o trabalho prosseguia normalmente no andar de baixo, discutiram estratégias. Miguel, com sua experiência corporativa, sugeriu uma abordagem proativa. Em vez de esperarmos o ataque, deveríamos fazer uma auditoria completa e voluntária do projeto, corrigindo qualquer possível irregularidade antes que ele possa usá-la contra nós. Luísa concordou, acrescentando uma dimensão política à estratégia. E precisamos ampliar ainda mais nossa rede de apoio institucional. Quanto mais entidades respeitáveis estiverem publicamente associadas à Casa Sustentável, mais difícil será para Menezes atacar sem consequências para sua própria imagem. Helena observava seus filhos com uma mistura de orgulho e emoção. Estavam completamente comprometidos com a defesa do projeto, usando suas habilidades específicas para proteger não apenas a Casa Sustentável, mas também Rafael, um homem que meses antes sequer conheciam. Nos dias que se seguiram, implementaram o plano familiar com determinação discreta. Miguel conduziu uma revisão minuciosa de toda a documentação relacionada à condicional de Rafael, identificando pequenas irregularidades que poderiam ser usadas contra eles e tratando de corrigi-las preventivamente. Luísa acelerou o processo de certificação internacional da casa como projeto modelo de sustentabilidade, fortalecendo seu reconhecimento institucional. Rafael intensificou as parcerias com universidades e organizações ambientais, enquanto Helena utilizava seus contatos acadêmicos para promover o aspecto educacional do projeto. A ameaça de Augusto Menezes pairava como uma nuvem escura sobre a casa, mas paradoxalmente acabou fortalecendo os laços entre eles. Nas noites, após longas jornadas de trabalho e articulação, reuniam-se para jantar, Helena, Rafael, Miguel e Luísa, como uma família unida por um propósito comum, por uma luta compartilhada. Em uma dessas noites, quando os irmãos já haviam se recolhido, Helena encontrou Rafael no terraço, contemplando as luzes da cidade com expressão pensativa. "Um centavo pelos seus pensamentos", disse ela, abraçando-o por trás. Ele sorriu, cobrindo suas mãos com as dele. "Estava pensando em como é estranho o caminho que a vida traça", respondeu após um momento de silêncio. "Há um ano eu estava sozinho nesta casa, focado apenas na missão, na causa, sem espaço para nada pessoal. Agora, estou cercado por uma família que nem sabia que precisava ou merecia." Helena apoiou o queixo em seu ombro, sentindo o calor reconfortante de seu corpo, e eu estava presa em um apartamento silencioso, convencida de que a melhor parte da minha vida já havia passado. "Somos dois improváveis, não é?", comentou ele virando-se para encará-la. "A professora aposentada e o ex-presidiário ativista. Quem apostaria em nós?" Ela riu suavemente, tocando seu rosto com ternura. "Talvez seja por isso que funcionamos tão bem. Ambos sabemos o valor de uma segunda chance, de reconstruir algo que parecia perdido." Beijaram-se sob as estrelas, com a cidade aos seus pés e a casa sustentável, seu projeto compartilhado, seu lar improvisado, seu legado em construção, protegendo-os, como um casulo de possibilidades. O que o destino reservava para eles ainda era incerto. A ameaça de
Augusto Menezes era real. Os desafios da expansão do projeto eram constantes. O futuro nunca seria completamente seguro. Mas agora enfrentavam tudo isso juntos, não apenas como casal, mas como família, como comunidade, como movimento. Isso Helena compreendia com crescente clareza, era o verdadeiro significado de sustentabilidade. Não apenas reciclar materiais ou captar água da chuva, mas construir relações duradouras, regenerar laços rompidos, criar sistemas de apoio mútuo que resistem às tempestades da vida. A Casa Sustentável era, afinal, muito mais do que um experimento ecológico. Era um laboratório de recomeços, um protótipo de possibilidades humanas, tão frágil e tão resistente quanto o amor inesperado que brotara de um encontro fortuito numa calçada de Porto Alegre, numa manhã de outono que já parecia pertencer a outra vida. O dia da reunião de Augusto Menezes com o representante do Ministério Público aproximava-se rapidamente. Apesar de todos os esforços preventivos da família, a tensão crescia na Casa Sustentável. Rafael tornara-se mais quieto, passando longas horas revisando documentos ou simplesmente contemplando o horizonte com expressão distante. Helena reconhecia os sinais. Ele estava se preparando emocionalmente para a possibilidade de perder tudo o que haviam construído. Em uma manhã particularmente tensa, 2 dias antes da temida reunião, Helena encontrou Rafael sentado sozinho, na horta comunitária, aparentemente observando o crescimento das mudas de alface, mas com o olhar perdido no vazio. "Preciso te contar algo", disse ele quando ela se aproximou. "Algo que não contei antes sobre o meu passado." Helena sentou-se ao lado dele, sentindo um frio na espinha. O que mais haveria que ela não sabia? "Durante o tempo que passei na prisão, escrevi um livro", continuou Rafael com voz baixa. "Um manifesto, na verdade, sobre resistência ecológica radical, sobre a legitimidade de ações diretas contra empreendimentos que ameaçam ecossistemas vitais." Ele fez uma pausa, como se medisse cuidadosamente as próximas palavras. "Nunca publiquei. Minha advogada me convenceu de que prejudicaria minhas chances de liberdade condicional. Mas o manuscrito existe, guardado com um amigo antigo do movimento. E temo que Augusto Menezes tenha descoberto sobre ele." Helena processava a informação lentamente, compreendendo a gravidade do que ele revelava. Esse manifesto contém ideias que poderiam ser interpretadas como incitação a... "Sim", interrompeu Rafael, poupando-a de completar a pergunta difícil. "Foi escrito em um momento de raiva, de frustração com os limites da legalidade. Hoje vejo diferente, você sabe disso. A Casa Sustentável é a prova de que escolhi outro caminho. Mas se esse texto vier à tona agora, poderia sugerir que você não estava realmente comprometido com as condições de sua liberação", completou Helena, com um nó na garganta, que mantinha ideias radicais incompatíveis com o programa de reabilitação. Rafael assentiu, derrotado. "Por que está me contando isso agora?", perguntou ela, segurando suas mãos com firmeza. "Porque não quero que seja pega de surpresa se Menezes usar isso contra nós. Porque preciso que saiba exatamente quem sou, com todas as contradições, antes de decidir se continua ao meu lado nessa batalha." Helena sentiu uma onda de amor por ele, tão intenso que quase doía fisicamente. Mesmo agora, sob a ameaça de perder tudo, sua preocupação principal era com a verdade entre eles, com a autenticidade de sua conexão. "Rafael Silva", disse ela, segurando o rosto dele entre as mãos, obrigando-o a olhar diretamente em seus olhos. "Eu te amo, não apesar das suas contradições, mas com elas. O homem que escreveu aquele manifesto na prisão é parte de quem você é hoje, e eu amo esse todo complexo e imperfeito." Ele sorriu, um sorriso triste mas genuíno, tocado pela firmeza daquela declaração. "O que faremos agora?", perguntou a voz um pouco mais forte. "Primeiro precisamos contar aos outros", decidiu Helena. "Miguel e Luísa merecem saber com o que estamos lidando. E depois, vamos buscar esse manuscrito." Rafael arregalou os olhos. "Buscar? Mas, se Menezes está procurando, precisamos chegar primeiro", explicou ela, com uma determinação que surpreendeu a ambos.
melhor termos em mãos para nos prepararmos do que sermos pegos de surpresa. Aquela tarde foi de intensas discussões familiares. Miguel e Luísa, informados sobre o manuscrito, reagiram inicialmente com choque e depois com pragmatismo surpreendente. Precisamos recuperar esse texto imediatamente, concordou Miguel, e preparar uma estratégia de comunicação caso ele venha a público. Não podemos negar sua existência, acrescentou Luísa, mas podemos contextualizá-lo como parte de um processo de evolução de pensamento, mostrar como o Rafael de hoje difere daquele que o escreveu. Rafael observava os irmãos com gratidão crescente. Não havia julgamento em suas reações, apenas o desejo prático de proteger o projeto, a família, o futuro que construíam juntos. Naquela mesma noite, Rafael contatou seu antigo companheiro de movimento, Tiago, que guardava o manuscrito. Há anos mantinham apenas contato esporádico por recomendação dos advogados de Rafael, para evitar associações que pudessem comprometer sua condicional. A notícia que recebeu foi preocupante. Um homem havia procurado Tiago dias antes, fazendo perguntas sobre o passado de Rafael, especificamente sobre seus escritos durante o período na prisão. Não mencionei o manuscrito, garantiu Tiago pelo telefone, mas ele parecia saber o que procurava. Ofereceu dinheiro por qualquer material que eu tivesse. Rafael e Helena trocaram olhares alarmados. Menezes estava de fato na trilha do manifesto. Onde está o manuscrito agora? Perguntou Rafael. Tenso. Guardado em um lugar seguro, respondeu Tiago com cautela. Mas acho melhor você vir buscá-lo pessoalmente. Não confio em enviar pelo correio ou com intermediários. O problema era que Tiago morava em São Paulo. Rafael teria que viajar para recuperar o manuscrito, e sua condicional impunha restrições a deslocamentos interestaduais sem autorização. Previa uma autorização que levaria dias para ser obtida, dias que não tinham. Mais uma vez, a família reuniu-se para discutir opções. Foi Miguel quem propôs a solução. Eu vou, ofereceu-se com simplicidade. Posso partir amanhã cedo e estar de volta à noite com o manuscrito. Rafael hesitou. Enviar Miguel significava envolvê-lo ainda mais profundamente em uma situação potencialmente comprometedora. Tem certeza? Perguntou. Se Menezes descobrir que você está buscando esse material... Eu sou apenas o filho da Helena, visitando um amigo em São Paulo, respondeu Miguel com um sorriso confiante. Nada de suspeito nisso. Na manhã seguinte, Miguel partiu em um voo para São Paulo, levando instruções precisas para encontrar Tiago. O dia se arrastou na casa sustentável, todos tentando manter a rotina normal enquanto aguardavam notícias. Rafael mergulhou no trabalho físico da expansão, como sempre fazia quando precisava controlar a ansiedade. Helena finalizava relatórios para a Fundação Internacional, forçando-se a concentrar-se nas palavras. Luísa coordenava a equipe de voluntários, lançando olhares ocasionais para o celular. No final da tarde, quando o sol começava a baixar, o telefone de Helena tocou. Era Miguel. Consegui, disse ele, a voz tensa, mas triunfante. Estou no aeroporto aguardando o voo de volta. Chego em 2 horas. Helena transmitiu a notícia aos outros, sentindo um misto de alívio e apreensão renovada. Teriam o manuscrito, mas o que fariam com ele? Destruí-lo parecia errado, uma negação da história de Rafael. Mantê-lo era um risco. Quando Miguel finalmente chegou, já era noite. Reuniram-se na sala da casa, onde ele entregou um envelope pardo grosso a Rafael. Não abri, garantiu. Mas Tiago me pediu para dizer que incluiu também algumas cartas que você escreveu da prisão. Achou que você gostaria de tê-las de volta. Rafael aceitou o envelope com reverência e temor, como quem recebe uma parte de si mesmo que havia deliberadamente deixado para trás. Abriu-o com mãos levemente trêmulas, revelando um grosso maço de folhas manuscritas, algumas já amareladas pelo tempo, cobertas por uma caligrafia densa e apaixonada que Helena não conhecia. Manifesto por uma insurgência ecológica, leu Miguel, olhando para a primeira página. Título impactante. Rafael sorriu tristemente.
Eu tinha 33 anos e achava que tinha todas as respostas, comentou, folheando as páginas com uma mistura de nostalgia e embaraço. Estava convencido de que apenas ações radicais poderiam deter a destruição ambiental. Helena sentou-se ao lado dele, tocando suavemente as páginas. E agora? Perguntou. Agora sei que não tenho todas as respostas, que a mudança real é mais complexa, mais lenta, mais colaborativa do que eu imaginava, respondeu ele, olhando para a casa ao redor, para a família reunida. Mas também mais profunda quando acontece. Luísa, que folheava algumas páginas soltas, ergueu os olhos com expressão surpresa. Isso é notável, Rafael. Há uma intensidade poética aqui, uma urgência que ainda ressoa. Ele riu, embaraçado. Provavelmente a parte mais radical do meu manifesto é a linguagem. Nunca fui muito moderado na forma de me expressar. Miguel, que havia assumido naturalmente o papel de estrategista do grupo, trouxe a conversa de volta às questões práticas. Precisamos decidir o que fazer com isso, disse sério. A reunião de Menezes com o promotor é amanhã. Após longa discussão, chegaram a uma decisão surpreendente. Não esconderiam o manuscrito. Em vez disso, Rafael escreveria um novo prefácio, contextualizando o texto como parte de sua jornada, pessoal e intelectual, explicando como suas ideias haviam evoluído desde então para uma abordagem de ativismo construtivo. Helena ajudaria a editar esse prefácio, garantindo clareza e honestidade sem necessária autocrítica. Se Menezes tentar usar o manuscrito contra nós, estaremos preparados, explicou Miguel. Poderemos mostrar que não estamos escondendo nada, que Rafael reconhece a radicalidade de suas posições anteriores e pode articular como e por que suas visões se transformaram. Era uma estratégia arriscada, mas tinha a vantagem da transparência. E, como Helena lembrou, estava alinhada com os valores fundamentais da Casa Sustentável: honestidade, responsabilidade, transformação. Rafael e Helena passaram boa parte da noite trabalhando no novo prefácio. Para ele, era um processo doloroso e libertador de confrontar seu eu mais jovem, de reconhecer a raiva justificada que motivara seus escritos, mas também a rigidez ideológica que os limitara. Para ela, era uma oportunidade de conhecer uma faceta de Rafael que existira antes de seu encontro, de completar o quebra-cabeça do homem que amava. Nas primeiras horas da manhã, quando finalmente terminaram, o resultado era um texto poderoso que não renegava o manifesto original, mas o situava como parte de uma trajetória contínua de compromisso com a justiça ambiental. Uma trajetória que agora encontrava expressão na Casa Sustentável e em seu modelo de ativismo comunitário e educacional. É perfeito, declarou Luísa após ler o prefácio. Honesto, reflexivo, mas firme em suas convicções fundamentais. Agora precisamos estar preparados para o próximo movimento de Menezes, lembrou Miguel, sempre pragmático. O dia da reunião, com o promotor, chegou com uma tensão palpável na Casa Sustentável. Através de seus contatos, Carmen conseguira descobrir que o encontro seria às 14h no Ministério Público. Rafael, Helena, Miguel e Luísa decidiram manter a rotina normal, recusando-se a ficar paralisados pela apreensão. A manhã transcorreu, com atividades habituais, uma oficina de compostagem para estudantes de uma escola pública vizinha, trabalho na horta comunitária, reuniões técnicas sobre o sistema de energia solar expandido. Por volta do meio-dia, quando os estudantes já haviam partido e a casa estava relativamente tranquila, a campainha tocou. Helena atendeu à porta. Só encontrou-se face a face com Augusto Menezes. Professora Helena, cumprimentou ele com falsa cordialidade. Podemos conversar? Ela sentiu o sangue gelar, mas manteve a compostura, convidando-o a entrar. Rafael, que trabalhava no jardim, viu a chegada do visitante e aproximou-se, tenso, mas controlado. Miguel e Luísa, alertados discretamente por Helena, mantiveram-se próximos, observando a cena. Senhor Menezes, cumprimentou Rafael, estendendo a mão em um gesto de civilidade que claramente surpreendeu o empresário. A que devemos sua visita?
Augusto Menezes parecia ligeiramente desconcertado pela recepção calma. Claramente esperava encontrar um ambiente de ansiedade e medo. Vim fazer uma proposta, declarou, recuperando a postura arrogante. Antes de meu encontro com o promotor Valente esta tarde. Helena sentiu o estômago afundar. Então ele realmente tinha algo. Que tipo de proposta? Perguntou Rafael, indicando que se sentassem na sala comunal. Menezes acomodou-se em uma poltrona feita de pellets, olhando com desdém para o mobiliário reciclado. Tirou do bolso do paletó um envelope e o colocou sobre a mesa central. Tenho aqui cópias de algumas páginas muito interessantes, disse, com um sorriso frio. Trechos de um certo Manifesto por uma Insurgência Ecológica, escrito por você durante seu período na prisão. Um texto que defende ações diretas contra empreendimentos imobiliários, que questiona o conceito de propriedade privada em áreas de interesse ecológico, que propõe, em suas próprias palavras, resistência por todos os meios necessários. Rafael não demonstrou surpresa, apenas uma aceitação tranquila, o que claramente confundiu Menezes. Suponho que o senhor pretenda mostrar esses trechos ao promotor esta tarde, disse Rafael, sem inflexão na voz, para sugerir que continuo, mantendo ideias radicais incompatíveis com minha condicional. Exatamente, confirmou Menezes, recuperando a confiança, o que provavelmente resultará em uma reavaliação completa do seu caso, possivelmente um retorno à prisão e certamente o fim deste projeto. Helena observava a cena com o coração apertado, mas confiante na estratégia que haviam desenvolvido. Rafael permanecia calmo, quase sereno. E qual é sua proposta, Sr. Menezes? Perguntou ele diretamente. O empresário inclinou-se para a frente, baixando a voz, como se compartilhasse um segredo. Encerre voluntariamente a Casa Sustentável. Transfira a propriedade para minha incorporadora por um valor justo, claro. Afaste-se da professora Helena e sua família. Mude-se para outro estado, recomeçando longe daqui. Em troca, estas cópias nunca chegarão ao promotor Valente. Um silêncio pesado seguiu-se à proposta. Helena sentiu uma onda de indignação percorrer seu corpo. A audácia daquele homem, achando que poderia simplesmente apagar tudo o que haviam construído, separar a família que finalmente se reunira. Foi Miguel quem quebrou o silêncio, dando um passo à frente com a confiança de quem negociara muitos acordos corporativos. Uma proposta interessante, Sr. Menezes, disse ele, surpreendendo a todos. Mas incompleta. O senhor mostrou apenas algumas de suas cartas. Permita-nos mostrar as nossas. Com um gesto, indicou para Luísa, que trouxe uma pasta e a entregou a Rafael. Ele a abriu, revelando o manuscrito original completo, agora precedido pelo novo prefácio. Este é o manuscrito completo, explicou Rafael, empurrando-o em direção a Menezes, junto com um prefácio atual, contextualizando o texto como parte de minha jornada pessoal e profissional. Não estamos escondendo nada. De fato, estamos considerando publicá-lo, com o apoio da Fundação Internacional que financia nossa expansão, como documento histórico do movimento ambiental brasileiro. Menezes folheou o manuscrito com expressão incrédula, claramente não esperando esta reviravolta. Mas isso não é tudo, acrescentou Helena, assumindo agora sua parte no plano. Gostaríamos de mostrar também isto. Entregou a Menezes uma pasta contendo a cobertura recente da imprensa sobre a Casa Sustentável, os reconhecimentos institucionais, as parcerias internacionais. No topo, um memorando em papel timbrado confirmava o interesse da Fundação em documentar o projeto como modelo a ser replicado em toda a América Latina. O senhor pode certamente tentar usar trechos descontextualizados de um texto escrito há 8 anos para atacar Rafael, continuou ela, com a firmeza de quem passara décadas enfrentando salas de aula. Mas precisará explicar por que está tão empenhado em destruir um projeto celebrado internacionalmente como inovação social e ambiental. Um projeto que emprega pessoas, educa comunidades, desenvolve tecnologias sustentáveis de baixo custo. Luísa aproximou-se, acrescentando mais um elemento à contraofensiva. E talvez precise explicar também seu próprio papel na destruição.
de áreas de proteção ambiental em seus empreendimentos. Disse, colocando sobre a mesa uma pasta com recortes de notícias sobre controvérsias envolvendo os projetos de Menezes. Informações que, curiosamente, nunca resultaram em investigações apropriadas. Até agora. A mensagem está